TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com alegria no coração, nós queremos começar mais um programa Respostas, saudando a todos vocês que participam desse programa aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que ilumina, que traz informação. Que alegria mais uma vez eu estar aqui com vocês, Padre Adriano, na apresentação desse programa. Queremos agradecer imensamente a audiência de vocês, a participação, as perguntas que nos enviam. E como vocês sabem, a dinâmica desse programa acontece em 3 blocos, distribuídos dessa forma. No primeiro momento nós temos uma reflexão sobre um tema atual, a partir do olhar da Igreja, como a Igreja se exprimiu no Concílio Vaticano II, sobretudo falando no documento que nós estudamos, a Gaudium et Spes, nas relações entre a Igreja e o mundo moderno, aqueles aspectos e temas que tocam o cotidiano das nossas vidas. Por isso, são reflexões muito pertinentes e são reflexões que não caem numa abstração, mas que podem iluminar o caminho da nossa vida, o caminho da nossa fé. Aliás, a fé ilumina todas as realidades. A Gaudium et Spes, de fato, olha para este mundo não como o mundo paralelo ao mundo espiritual, ao mundo sobrenatural, mas como o lugar, o palco da nossa salvação, o lugar onde a dinâmica da história da salvação se realiza concretamente. Então, nesse primeiro bloco, uma reflexão. Os 2 últimos blocos nós dedicamos exatamente às respostas. Por isso que o programa se chama Respostas. Sempre digo que a gente não tem fórmula de bolo aqui, receita de bolo, mas as perguntas normalmente trazem pontos, onde a gente faz pontes com argumentos que nos ajudam um pouco a iluminar, a trazer um pouco de conhecimento, um pouco de luz para a gente que quer caminhar segundo nossos valores, segundo a nossa fé. E já indo para o trabalho, eu gostaria de dizer que a Igreja, na sua visão da sua doutrina social, tem uma luz, tem algo a dizer. O Evangelho, a Igreja afirma que o Evangelho tem algo a dizer para a economia. De fato, o capítulo dos últimos programas que nós temos refletido falam sobre alguns princípios orientadores de toda a vida econômico-social. E o tema propriamente dito é o subtema do capítulo, mas agora já é a segunda parte dessa reflexão, porque nós começamos no programa passado a falar sobre o que, gente? A participação na empresa e no conjunto da economia, conflitos de trabalho. Surgem conflitos nesse meio? Com certeza. E qual que é o posicionamento da Igreja sobre a visão da Igreja sobre a empresa no conjunto, o seu lugar no conjunto da economia e os conflitos de trabalho? Essa é a parte 2, então. Exatamente. Vamos agora passar para a leitura, onde nós vamos colocar você em contato com o pensamento da Igreja sobre esse tema. Vamos passar então para a leitura do documento. Então a gente faz a leitura como o documento se encontra e na sequência a gente retoma a reflexão. Então vamos agora para a leitura da parte 2 do documento Gaudium et Spes sobre a participação na empresa e no conjunto da economia, conflitos de trabalho. Em da pessoa humana deve contar-se o de os trabalhadores criarem livremente associações que os possam representar autenticamente e contribuir para a reta ordenação da vida econômica. E ainda o direito de participar livremente, sem risco de represálias na atividade das mesmas. Graças a esta ordenada participação, junta com uma progressiva formação econômica e social, aumentará cada vez mais em todos a consciência da própria função e dever. Ela os levará a sentirem-se associados, segundo as próprias possibilidades e aptidões, a todo o trabalho de desenvolvimento econômico e social,
e a realização do bem comum universal. Quando, porém, surgem conflitos econômico-sociais, devem fazer-se esforços para que se chegue a uma solução pacífica dos mesmos. Mas ainda que antes de mais se deva recorrer ao sincero diálogo entre as partes, todavia, a greve pode ainda constituir, mesmo nas atuais circunstâncias, um meio necessário, embora extremo, para defender os próprios direitos e alcançar as justas reivindicações dos trabalhadores. Mas procure-se retomar o mais depressa possível o caminho da negociação e do diálogo, da conciliação. Gaudium et Spes. Eu não sei se você estava no programa passado e a gente realmente falou que o Compêndio de Doutrina Social da Igreja coloca que em determinadas situações a greve ela é até mesmo necessária. Mas a ênfase que a Igreja dá nas situações de conflito que podem acontecer na empresa, na dimensão do trabalho, é sempre a ênfase na dimensão da conciliação, do diálogo, do sentar, do conversar. Mas vamos por parte. Uma das coisas que está sendo colocada aqui hoje é algo que nós não podemos esquecer, que esse é o pensamento da igreja. E vocês vão perceber que esse pensamento da igreja é estranho a muitos cristãos. Por quê? Porque parece que quando fala de economia, quando fala de empresa, quando fala do nosso bolso, aparentemente a gente nega o lugar da fé. Porque se eu digo que a economia, eu tenho que ser liberal na economia, ou conservador ou liberal, eu estou dizendo que parece que essa área, né, uma área tão conflitiva, é algo que está alheio à fé. Absolutamente, é uma afirmação absolutamente equivocada. A palavra de Deus diz que o avarento não vai herdar o reino dos céus. Quem que é a pessoa avarenta? É a pessoa mesquinha com seus bens, a pessoa egoísta. O egoísmo nos condena, nos condenará. Então nós precisamos sim entender que faz parte do meu caminho de salvação também o meu bolso, a minha economia, o meu modo de lidar com o dinheiro. Então é preciso ouvir a voz da igreja também no campo da doutrina social. Não só da moral sexual, como é uma tecla que eu bato aqui. Sabe por que a gente bate nessa tecla? Porque enquanto nós não mudarmos nossa concepção, nós vamos ter sempre uma visão parcial da moral da igreja, nos concentrando num aspecto e esquecendo toda uma outra dimensão importante. Mas uma dimensão que conta para a nossa salvação. Então, entre os direitos fundamentais da pessoa humana está da livre associação. Os empregados têm o direito, garantido constitucionalmente, inclusive, se eu estou falando aqui da nossa Constituição propriamente dita, o direito de associar-se livremente. E para que associação? Porque o trabalhador, tendo somente nesse equilíbrio a necessidade de apresentar sua força de trabalho, é só isso que ele tem. Então, quando você fala de uma negociação entre patrões e empregados sem certas regras, a gente sabe a corda para o lado para onde que arrebenta. Isso é um idealismo de pensar que os dois lados estão num equilíbrio de forças. Não, não estão. Por isso que é necessária a associação. É necessária. Por quê? Porque ali nós temos a questão da representatividade. E aí não é o objetivo de alguém que se associa em detrimento do progresso, do desenvolvimento. Nisso todos têm que estar de acordo. Mas a questão é, qual a ideia de progresso? Qual a ideia de desenvolvimento? Essa ideia de desenvolvimento integra todo mundo? Inclui todo mundo? Ou o pão só é partilhado para alguns e o resto que se dane? Não. Então, a igreja diz que é preciso uma representatividade dos trabalhadores, visando não o caos, absolutamente, mas a reta ordenação da vida econômica. O reino de Cristo chega também na vida econômica.
Cristo tem que reinar também nas empresas, na nossa visão do econômico, no agro, na empresa, no comércio. E também o documento vai afirmar que os trabalhadores também têm o direito de participar livremente. Livremente está querendo dizer o seguinte: sem repressão, sem represálias também nas atividades, nas grandes decisões. Aliás, na primeira parte do programa passado, a gente falou sobre essa participação que os trabalhadores também têm que ter, sobretudo nos âmbitos decisórios, né? nos âmbitos da política decisória. Então, graças a esta ordenada participação, junto também com uma progressiva formação econômica e social, aumentará cada vez mais em todos, olha só, a consciência da própria função e do próprio dever. Então, os empregados, os trabalhadores, também têm que se comprometer com o bem comum, que significa o bem também da empresa. Ali você tem que olhar sua função, seu dever. E essa responsabilização recíproca tem que ser tomada muito a sério, não só da parte do patronato, dos patrões, mas também por parte do trabalhador, que precisa sim colaborar, que precisa sim vestir a camisa, como a gente costuma dizer. Então, olha só, aí o trabalhador vai se sentir parte desse processo, como associados, claro, segundo aqui as aptidões, as possibilidades, e aí nós vamos falar que esse trabalho é sim fonte do desenvolvimento econômico e social e não perde nunca de vista a realização do bem comum universal. E olha, não adianta a gente pensar que não há conflitos de classes. É uma ilusão. É uma ilusão que a gente utiliza para negar a necessidade de uma consciência de classe. Exatamente para evitar o ódio de classe. Isso é importante. Tá? Os conflitos existem, mas não pode se alimentar entre as classes sociais o ódio. Não, absolutamente. Então a igreja prevê que os conflitos econômicos sociais aparecem, surgem. E aí, o que temos que fazer? Todos os esforços devem ser concentrados em chegar a uma solução pacífica. Esse é o primeiro objetivo. Está muito claro no documento. Mas ainda que jamais as partes devem desistir de uma busca sincera, de um diálogo sincero entre as partes. A igreja diz que em algumas situações a greve é inevitável. Tá? O direito à greve. A greve, diz assim o documento, pode constituir, mesmo nas circunstâncias atuais, um meio necessário, embora extremo, para defender os próprios direitos e alcançar suas justas reivindicações. Então, sabe quando a gente viu nessa campanha eleitoral, assim, a demonização de alguns princípios? Por exemplo, para algumas pessoas, quando fala de sindicato hoje, nossa, você já é comunista. A igreja, na sua doutrina social, diz que o trabalhador tem direito de associação. Os patrões também têm esse direito, mas por que negar também aos trabalhadores? Então, tem que se buscar, gente, as justas reivindicações dos trabalhadores. E a igreja, na sua doutrina social, no período da industrialização, do início do processo de industrialização ocidental, se pronunciou, o Papa se pronunciou, olha, vamos dar uma olhada na condição dos trabalhadores. Gente, vocês imaginem, uma carga horária diária de 12 horas de trabalho. Se não fossem essas greves, essas reivindicações, hoje seria normal se você ter um trabalho que você não chamaria de escravo, mas que na prática que na prática é. Então a gente sabe que todo mundo tem interesse nesse jogo, mas o interesse de um não pode sufocar o direito do outro. Então a gente precisa, sabe, ainda que o recurso, e a igreja está dizendo, ainda que o recurso seja extremo, se necessário, assim que possível,
Olha o que a igreja está dizendo. Assim que possível, retome o caminho da negociação, do diálogo e da conciliação. Que bonito, eu fico maravilhado com esse pensamento da igreja e para a gente perceber que isso não é coisa de esquerda. Esse é pensamento da doutrina social da igreja, o direito de todos, certo? A igreja pensa em todos. Então, isso é importante nós termos consciência. Tá certo? Chegamos ao final já desse primeiro bloco, dessa reflexão. E agora nós vamos para o intervalo. Normalmente o intervalo aqui é bastante breve. E na sequência a gente volta então já para as perguntas que nós vamos responder. Até daqui a pouco. Como fizemos a promessa de que o intervalo ia ser bem curto, nós já estamos de volta. Saudação para você que está chegando agora no programa Resposta. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos trabalhar? Vamos para o trabalho, como diz o outro. Olha, essa pergunta é uma pergunta, eu comentei logo que eu recebi essa pergunta, eu falei, olha, tem alguém aí que está antenado com as discussões teológicas. Pois é, a pergunta da Ramona, lá do bairro Piratininga, a Ramona que contribui também aqui com a TV Imaculada, é uma pergunta muito boa para a gente discutir a questão, já dando continuidade praticamente às questões que vieram nos programas passados, quando nós falávamos sobre o lugar de Maria, da bem-aventurada Virgem Maria, no plano da salvação. Essa pergunta, pode-se dizer que essa pergunta é quase que uma continuidade àquele tema. A pergunta da Ramona é o seguinte, muito obrigado, Ramona, pela sua participação no nosso programa. A Ramona que sempre está com aquele sorriso escancarado, né? É o cartão de entrada aqui da TV Imaculada, que coisa boa, né? A gente já chega aqui com um espírito de paz, um espírito bom. Ramona, pergunta para nós, por que alguns teólogos dizem que Nossa Senhora é corredentora e outros dizem que não? Ramona, a primeira resposta que a gente dá é que existe, de fato, já na sua pergunta, a resposta afirmativa da minha parte, que há uma grande discussão em torno desse assunto. Se há uma discussão, não é ainda um posicionamento oficial da igreja. Então, não há. Eu quero dizer, Ramona, em primeiro lugar, a questão de atribuir a Maria o título de corredentora é uma discussão que existe hoje dentro da Igreja Católica. Mas atenção, eu gostaria de ressaltar já no início algo muito importante. Se está em discussão, significa o quê? É importante notar que a corredenção não é uma doutrina oficial da Igreja Católica. A Igreja não atribui oficialmente a Maria o título de corredentora. Então nós estamos no âmbito das discussões. O que os teólogos fazem quando estão em discussão? Vão procurar na revelação bíblica e na tradição os dados para dizer, olha, isso é uma verdade de fé que está contida na revelação bíblica ou na tradição apostólica. Então os teólogos brigam, aspas, há um debate sobre esse argumento. Aí vocês podem perguntar, e o magistério, como faz? Acompanha as discussões, sempre na perspectiva de um discernimento constante, para ver se determinada reflexão dos teólogos, e é por isso que eu digo que a teologia é uma ciência, é viva, é um mecanismo vivo, né? A ciência é viva, a teologia, do ponto de vista da fé, é uma ciência. Tem o logos, né? Da logia, teologos. Então tem um processo de sistematização aqui e de desenvolvimento do pensamento. O que a gente não pode, enquanto está em discussão, aquela característica que está muito comum nos dias de hoje, demonizar quem pensa diferente de mim. E o processo de demonização, ele se utiliza de fake news, eu coloco na boca do outro o que o outro não disse,
né? Olha, o pessoal que defende. Não, calma, calma. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós. É um título de Nossa Senhora que a gente invoca muito aqui, né? No programa Resposta, né? Se a gente atribui, quem defende a atribuição do título de Maria como corredentora? O que implica isso na teologia? Implica dar a Maria um papel muito ativo, eu diria, praticamente igual ao de Cristo, ao de Jesus Cristo, no caminho da redenção da humanidade. O que é uma questão, eu devo dizer para vocês, tá? Sem ficar fazendo rodeios, o que é uma questão altamente debatida e controversa dentro da teologia católica. Por que você dar o título de corredentora a Maria é complicado? Você entendeu, Ramona, que o perigo que nós temos aqui, existe um equilíbrio dentro do dogma e ele não pode ser rompido. E existe uma verdade de fé superior aqui. Existe uma, como dizia Bento XVI, uma hierarquia de verdades que precisa ser considerada. Existem verdades nucleares, centrais e estruturais, e existem verdades acopladas, não menos importantes, mas mais periféricas. Então, se a questão é muito debatida, nós temos que significa o quê? Cuidado que nós estamos num terreno movediço, perigoso. Tá? Para a posição oficial da Igreja Católica, eu falei isso no programa passado. Qual que é a posição oficial da Igreja Católica? Jesus Cristo é o único Redentor da humanidade. Inclusive, quem defende a atribuição do título de corredentora, diz que a atribuição do título de corredentora não retira de Cristo a unicidade da sua redenção, né? O único Redentor da humanidade. Então, ele sofreu e morreu na cruz para a redenção dos pecados da humanidade. Isso diminui o papel de Maria dentro do caminho da redenção, da história da salvação? Não, Maria é reverenciada na tradição católica com o lugar que lhe é devido. Ela é a mãe de Jesus, considerada um membro excelente da igreja, que já vive a condição de ressuscitada, de ser humano plenamente abraçado e envolvido pelo amor divino que é eterno. Quando nós celebramos a Assunção de Maria, nós estamos falando daquele nível máximo que Maria alcança exatamente no nível da sua participação na glória de Deus. Porque isso não é só uma prerrogativa de Maria, no sentido de que na meta final do caminho da redenção, do caminho de santificação meu e seu, está a realidade escatológica, onde nós não só vamos contemplar a glória de Deus, mas nós vamos participar desta glória. Então eu entendo que esta participação de Maria, por causa da sua peculiar contribuição na história da salvação, seja importante, mas tomando muito cuidado para que as nossas devoções a Maria não caiam no perigo da mariolatria, da idolatria. Por quê? A grande questão aqui, como é que nós podemos atribuir a Maria ser causa de redenção? É um problema teológico, bíblico, gigantesco. Não dá para negar as barreiras que nós temos para isso, gente. Tá? Vocês querem minha posição pessoal? Então eu posso ter uma posição pessoal, tá? Eu não atribuiria. Vejo com muita cautela. Claro que vocês vão encontrar os chatólicos, dos youtubers chatólicos aí. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Tem gente aí que tá falando quase que Maria é a quaternidade, não é mais nem trindade, tá? Não é mais nem trindade. Para, né, gente? Para, né? Agora todo mundo virou, né? É a preocupação minha, porque os jovens estão escutando o YouTube, mas não escutam o bispo.
não escuta o Papa. Essas estrelas aí, né? Tá? Cuidado, muito cuidado. Então, para a Igreja Católica, o lugar de Cristo na dinâmica da redenção é único. Agora, no entanto, essa é a posição oficial. Mas, no entanto, alguns católicos e grupos, né, entre os católicos, as tendências que há dentro da instituição, claro, especialmente aqueles grupos com maiores inclinações devocionais a Maria, argumentam que ela desempenhou um papel especial na obra da redenção, devido à sua aceitação do plano divino e a sua particular, né, plena cooperação com o plano e a vontade de Deus. Eles usam títulos, né, que já são acolhidos dentro do seio da igreja, mediadora de todas as graças, medianeira de todas as graças. Ser mediador e ser medianeira teria diferença? Algo para se discutir. Advogada também é um título para descrever o quê? Para descrever o papel de Maria como intercessora entre os seres humanos e Cristo, seu Filho. Então, para estes, a atribuição a Maria do título de corredentora está inserida dentro desse contexto de devoção mariana. Ah? E aí? Eu penso sempre naquela frase que Maria disse em Bodas de Caná. Se a gente quer se salvar, Maria aponta o caminho. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria não disse fazei tudo o que eu vos disser. Então, qualquer pessoa que quer feliz a mãe, faz o caminho indicado pelo filho. Então, para além das elucubrações, para as discussões teológicas, Cristo é o caminho seguro. E é um caminho que a própria mãe nos indica. Tá? A própria mãe nos indica. E o que eu diria mais, Ramona, para... Você está vendo aqui que como a coisa está aberta, eu também estou aqui pisando em ovos, né? Vale ressaltar, Ramona, uma outra coisa, que a questão... Eu vou voltar nessa questão aqui, tá? Que a questão de Maria como corredentora não é doutrina oficial da igreja. Eu já tinha dito, né? A igreja tem sido muito cautelosa, Ramona, em relação a fazer declarações definitivas sobre esse assunto. Muito cautelosa, né? Portanto, hoje, as opiniões a respeito não passam disso. Opiniões, né? E elas variam significativamente dependendo do teólogo, né? De teólogo para teólogo, e também entre os próprios fiéis católicos. Agora, qualquer desenvolvimento, qualquer mudança na posição oficial da igreja depende do quê, Ramona? De um pronunciamento formal do Papa ou de um concílio ecumênico. Não penso que tão cedo isso possa acontecer. Então, até onde a gente tem conhecimento, essa discussão ela está em curso, mas sem uma resolução definitiva. O que a gente recomenda sempre? Cuidado com as fontes. Tem gente, por exemplo, usando falas do teólogo Ratzinger, como se fosse o Papa Bento XVI falando. Mas, professor, tem diferença? Absolutamente. Uma coisa é um Papa falando. Outra coisa é um católico youtuber falando. Tá bom? Então, tem diferença? Claro que tem. Ele como teólogo, ele é uma autoridade como teólogo. Ele como Papa, gente, precisa dizer muita coisa. Infelizmente hoje, eu vou falar assim para você, ninguém se ofenda, tá? Você que está em casa, não se ofenda comigo não, tá? A gente vai ter que começar a dizer as coisas óbvias de novo. Nós vamos precisar começar a dizer as coisas óbvias. Esse período de subjetivismo, de relativismo, onde todo mundo quer dizer, ó, eu tenho a verdade, não é nem eu tenho a força, né? Como dizia o He-Man, eu sou da época do desenho do He-Man. Já tô contando que eu tô velho, né, gente? Olha só. Eu tenho a força, eu tenho a verdade. Tem muita gente que engoliu a pílula da verdade. Não.
não a respeito, vamos, né, fazer nossas opiniões, mas se você é católico, você precisa saber o que está sendo discutido e aquilo que é determinado, que é ganho já da comunidade, que chegou à conclusão de que aquela é uma verdade de fé. É um ganho. O dogma não é um peso. O dogma é uma segurança. Infelizmente, por muito tempo, a gente pegou muito essa ideia. Tem o desvio, quando a gente fala assim, a pessoa é muito dogmática. Esse é o desvio. Mas o dogma é necessário. São pontos que a igreja diz assim, gente, isso aqui tem respaldo na revelação. Então não tem mais como a gente ficar, eu acho que. Não, acabou. Então, Ramona, esse é um exemplo para a gente perceber que o magistério não está ali só como um cão, pastor alemão, né? Para dizer, não pode. Às vezes o magistério absorve algumas reflexões teológicas e isso começa a fazer parte do pensamento da igreja. Entendeu? Isso aconteceu durante a história, então não é pecado discutir teologia, tá bom, gente? Não é pecado. Esse processo de demonização do outro, como se na igreja todo mundo tem que ficar calado, tá? E normalmente calado é aquele que quer gritar mais alto? É aquele que grita mais alto, por isso que ele quer o silêncio dos outros? Não. Não, senhor. Me desculpe. Então, Ramona, vamos ficar muito tranquilos, vamos ficar na posição oficial da igreja. Nossa, dá uma paz pra gente, descanso. Ramona, deixa os teólogos se rasgarem, deixa os teólogos brigarem, tá? Esse é o papel deles, eles trabalham para isso, tá? E vamos deixar, permaneça serena, ouvindo Maria que está dizendo todo dia para a gente fazer o que o meu filho disser, faz o que o meu filho diz, faz o que o meu filho diz. Seguro. Quer um caminho seguro? Tá aí, tá? Não precisa ficar inventando chifre na cabeça do cavalo, tá? Tá na moda pôr chifre na cabeça do cavalo hoje, gente. Meu Deus do céu. Tá certo, Ramona, muito obrigado pela sua participação. Queria reforçar o carinho que a gente tem por você. Muito obrigado pela sua colaboração aqui na TV Imaculada e pela sua participação no programa Respostas, ó. Fiquei feliz da vida. Obrigado, Ramona. Gente, nós vamos para o intervalo agora. O intervalo não demora muito, como de costume, para a gente tomar uma aguinha, né? Refrescar a goela. Tá certo? Tá certo? Esse intervalo também é para você. Bora? Já voltamos. De volta, terceiro bloco, programa Respostas. Gente, eu me empolguei tanto com as questões aqui que nem passei para vocês o telefone, né? Mas eu vou passar do mesmo jeito, porque se não chegar a sua pergunta hoje, a gente responde no próximo programa. 99347-0532 é o número do nosso telefone, o WhatsApp. Pode escrever para o pessoal, comentários, suas considerações, suas perguntas, tá certo? Falando em pergunta, vamos agora para a pergunta do Mário. Mário lá do bairro vizinho. Morei muito tempo ali na sede da CNBB, no bairro São Francisco. Então, gente, é impossível não saber onde fica o bairro São Francisco. Pelo menos isso, né? Porque eu falo pro pessoal que o meu GPS é quebrado. O GPS interno meu. Gente do céu, o que seria de mim hoje sem aquele Waze, o aplicativo? Aquilo consome um celular que é uma maravilha, mas eu não vivo mais sem o tal do Waze aí, né? O Mário, do bairro São Francisco, saudação carinhosa pro pessoal do bairro São Francisco. Gente, que igreja bonita nós temos no bairro São Francisco, né? A paróquia São Francisco. Eu sou encantado. Uma das igrejas mais belas da nossa cidade. Olha aí, puxando o saco dos franciscanos, né? Tá certo. A pergunta do Mário é a seguinte: padre, eu sou um cristão leigo, empenhado na pastoral. Ele não diz propriamente o que ele faz, mas está engajado, como a gente costuma dizer. É praticante. E ele diz, eu posso estudar teologia ou é um curso reservado aos candidatos ao sacerdócio? Mário, que bom sua pergunta, porque volta e meia tem gente que me para perguntar. O curso de teologia, ele tem nível de graduação,
tá? E ele existe hoje dentro do campus da Universidade Católica Dom Bosco, na modalidade presencial e na modalidade à distância. Na modalidade à distância, que você recebe o diploma, reconhecido pelo MEC, existe já desde 2014. Mas no Instituto, a gente fala, o Instituto Teológico São João Paulo II, o ITEL, famoso ITEL, existe desde 1976. Em 1976 o ITEL foi fundado, em 1977 ele começou a funcionar. Desde o início, Mário, quero dizer que era o curso que tinha ali no ITEL reconhecimento eclesiástico. O que é o reconhecimento eclesiástico? A igreja dá um título canônico reconhecido pela Santa Sé. Desde o ano 2009, tá? Não tinha um reconhecimento civil, mas em 2019, 10 anos depois do reconhecimento eclesiástico, o curso de teologia entrou dentro do campus da Universidade Católica Dom Bosco. Desde 2019, a Universidade Católica Dom Bosco passou a ter o curso de teologia presencial. Mas eu vou voltar um pouquinho. Desde o início do Instituto, quando ele ainda existia ali na sede, na rua Abílio Barbosa, no bairro São Francisco, Mário, já existiam leigos fazendo teologia. Mas no início, havia uma certa resistência da educação católica, porque o curso ele é voltado, sobretudo, para a formação do quadro dos presbíteros, dos sacerdotes, dos diáconos, do clero do Regional Oeste 1. O Regional Oeste 1, traduzindo, o estado do Mato Grosso do Sul, que possui 7 igrejas, não tem só a Arquidiocese de Campo Grande, tem as outras 6 dioceses que compõem o Mato Grosso do Sul, a presença da igreja no Mato Grosso do Sul. E não é de hoje, Mário, eu queria contar uma coisa para você, isso nós temos que agradecer muito a Dom Vitório, o nosso arcebispo, hoje arcebispo emérito, que ele sempre brigou na Congregação para a Educação Católica para manter a presença, para defender a importância da presença dos leigos, dos cristãos leigos e leigas. Então, a presença dos leigos no curso de teologia que hoje está dentro da Universidade Católica Dom Bosco sempre existiu. Reconhecido pela igreja, agora reconhecido também pelo MEC. O curso presencial da UCDB tem o reconhecimento eclesiástico e o reconhecimento civil. Inclusive o reconhecimento foi o ano passado. Meu Deus do céu, que jornada, né? Algumas noites eu fiquei sem dormir, né? Por causa do reconhecimento. Um processo muito bacana, né? É bem exigente o MEC também, meu pai do céu. Então, curso de teologia hoje, se você fala, olhando a igreja hoje, numa igreja que está falando de comunhão, de protagonismo do leigo, que está falando em saída. Mário, não tem como. Como é que o leigo vai fazer parte, se sentir apóstolo, se ele não tem formação? Igreja em saída para onde? Mas nós vamos para como nós vamos? O discípulo tem que ter o coração que arde, porque encontrou o Senhor, mas precisa também ter o conhecimento, né? Não ardia nosso coração enquanto Ele nos falava pelo caminho? Então a experiência com Cristo pressupõe a nossa fé, o conhecimento da fé pressupõe isso, um conhecimento. Então, a Arquidiocese de Campo Grande tem uma preocupação muito grande com isso, são diversas as iniciativas nos diversos níveis, nível de extensão, por exemplo, o EDAP é um curso maravilhoso, um curso muito bom, né? Um curso respeitado, que tem tradição na igreja particular. Também me parece que tem um outro curso de teologia na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, também a gente ouve falar, mas é nível de extensão, vamos assim dizer, com horas-aulas. Agora, na UCDB nós temos um curso de graduação, é um curso de nível superior, bacharelado. Depois de 4 anos, o estudante recebe o bacharelado, o título de bacharel em teologia. E existe na modalidade EAD, existe na modalidade presencial. Mário, hoje é fundamental, sobretudo para catequista, para coordenadores de movimentos, de pastorais, tem que se formar. A formação é um dado
fundamental. Todos os documentos da igreja que têm falado sobre os leigos, sobre a importância dos cristãos leigos, têm falado, inclusive dedicado capítulos de documentos que falam sobre os cristãos leigos, sobre a importância da formação. A formação teológica. Então não há nenhuma incompatibilidade. O curso de teologia da UCDB tem no seu DNA a preocupação em formar pastores. Ao mesmo tempo, nós temos essa preocupação em formar lideranças leigas. Então hoje, dentro do nosso curso, a gente tem a preocupação de ter a presença de mulheres, que é algo que os documentos da igreja, da formação presbiteral, Mário, tem falado a importância das mulheres na formação, inclusive para o equilíbrio afetivo dos seminaristas. Eu, na minha época, teve a Deusira, a Jovita, que estudaram com a gente, fizeram teologia, e olha quanto serviço, quanto bem essas mulheres nos fizeram na época. Muito bem. E a gente olhava o testemunho delas, porque olha, naquela época, mãe, esposa, trabalho e ainda dá conta de um curso de teologia. E os seminaristas lá reclamando da falta de tempo para estudar. A gente viu o testemunho delas, né? E não é por acaso que a igreja tem dito, olha, nós temos que cuidar da formação humano-afetiva, temos que preocupar com uma formação integral. A presença dos leigos, Mário, hoje é uma necessidade. A presença dos cristãos leigos, da família, hoje, é uma necessidade. Por quê? Porque não pode se pensar o seminário uma redominha de vidro isolada do mundo. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Não está formando ET, gente. Meu Deus. Não está formando ET. Então, Mário, nós estamos trabalhando muito, inclusive porque o número de leigos no curso, eu tenho que dizer a verdade para você, é muito reduzida. Por vários motivos. Uma que é um curso matutino, estou falando do presencial. Outro, o custo, tá? Mas hoje, nós conseguimos, dentro da UCDB, uma reflexão que a UCDB mesma fez, está fazendo, e nós tivemos que trabalhar para começar uma campanha que nós vamos fazer de divulgação do curso de teologia na Arquidiocese de Campo Grande. Porque a gente percebe que o curso de teologia da UCDB é um ilustre desconhecido para muita gente. E gente que está nas nossas comunidades, Mário, não sabe nem que existia ITEL. E olha só, começou em 76. Então você imagina, você tem um curso de graduação no Estado, teologia de confissão católica, o único no Estado. E a gente está aí, né? Um bem que a igreja tem. Então a gente vai trabalhar muito e nós conseguimos, sabe, Mário, uma coisa maravilhosa. O curso, ele vai receber uma redução de custo de 50% para todo mundo. O curso de R$ 1.200, eu acho que não é uma questão de publicidade, mas para dizer que está dentro do contexto da pergunta do Mário, ele é baixo, porque tem muita gente perguntando para R$ 599. Veja, é uma baixa considerável. Por quê? Mário, é um dos grandes obstáculos para muita gente fazer curso de teologia. Por causa, claro, que os gastos com teologia à distância é bem menor, né? Mas, para a teologia presencial, e eu acho interessante, o Dom Dimas, o nosso arcebispo metropolitano, ele exige, inclusive para os candidatos do diaconato permanente, que tem que fazer ou teologia à distância, a graduação, bacharelado, ou à distância ou presencial. Então, o número de leigos hoje é muito pequeno e Mário, não está descartada, está em estudo. Os bispos do regional já estão conversando sobre isso, a possibilidade do curso passar a ser noturno. Porque, olha, eu encontro com muita frequência, nossa, padre, eu gostaria muito de fazer o curso de teologia, mas não tem como fazer o curso matutino. Então, a gente está se esforçando para que essa possibilidade seja dada a muitas mais pessoas, tá certo? Então, Mário, não é só o curso de teologia, não é um curso destinado, reservado exclusivamente aos candidatos ao sacerdócio. Nós temos religiosos, religiosas, no curso de teologia nós temos os freis capuchinhos, nós temos pobres servos da Divina Providência, nós temos uma religiosa, irmã Paula, que está lá junto com a gente, volta e meia ela aparece por aqui,
uma santidade de pessoa, né? Com carisma. Eu não me lembro o nome da congregação dela aqui agora, mas ela é da espiritualidade do carisma salesiano. Então, é isso. Nós temos, Mário, um campo vasto de formação. Inclusive, nós somos elogiados lá pela nossa filiante, a matriz, que é a Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, com a qual nós estamos filiados com a Universidade Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, de onde nos vem o reconhecimento eclesiástico, né? Fomos elogiados porque nós temos até professoras de teologia, a professora Blanca, professora da área de Bíblia, um espetáculo de professora. Então nós fazemos questão de termos também no quadro docente do curso de teologia a presença de cristãos leigos e leigas, tá? Então, Mário, é uma dimensão muito importante que a gente tem que ter presente, tá? É isso aí, vamos estudar teologia. Claudemir, pergunta do Claudemir, obrigado ao Mário. Agora vamos para a pergunta do Claudemir do Jardim Morenão. O que a igreja, pergunta dele, o que a igreja nos orienta sobre a obrigação de participar da Santa Missa? E sobre os dias, é obrigatório aos domingos? Meu Deus, Claudemir, nós temos que rever um pouco essa ideia de obrigatoriedade, porque eu falo assim, como é que você vai ver o amigo? É obrigatório? Tem uma lei que diz assim que você tem que ver o amigo? Não. Você sente necessidade da presença, do estar junto. Uma dinâmica de uma fé que é centrada na relação entre nós e Deus, eu acredito que algumas linguagens não ajudam mais. Eu falo que a gente tem que crescer na fé. Tem gente que quer ficar uma eterna criança na fé. Claro que os nossos pais insistiram, aspas, nos obrigaram a ir à missa porque era o modo que eles queriam nos transmitir que aquilo era uma coisa essencial para a vida. Mas eu penso que a catequese, que a nossa forma de fomentar nossa participação na missa não pode ser mais por uma lei, por uma regra, tá? Os youtubers católicos por aí estão na mesma linha, tá? Mas tá bom, o pessoal está querendo voltar no século, alguns séculos atrás, né? Mas olha, não. Sabe uma frase, Claudemir, eu vou trazer uma frase aqui do Papa Bento XVI, Papa, não como teólogo. O cristianismo se propaga por atração. Como atrair as pessoas, os jovens, para a Eucaristia, para a missa? Porque é uma importância fundamental. É essencial na nossa vida. Não dá para pensar cristianismo sem a Eucaristia. Esse momento de encontro privilegiado, de encontro eclesial com Cristo. Por quê? Porque tem várias devoções que a gente tem, né? Mas a missa não é uma devoção. É parte integrante, é um sacramento, parte estrutural da fé. Devoção você pode ter uma, pode ter outra. Eu posso gostar de uma devoção, um estilo de espiritualidade onde me sinto mais como diz, mais próximo de uma certa espiritualidade ou de outra, de um movimento ou de outro, ou de nenhum, porque não está escrito em nenhum lugar que para ser católico eu tenho que participar de um movimento. Não está escrito. Ah, não está escrito? Não está escrito. Tá? Às vezes eu brinco, tá? Padre, não tem absolutamente nada contra movimentos, até porque a igreja autorizou, é obra do Espírito. O que o padre não gosta é essa ideia de que é a camisa de força. E eu brinco às vezes com as pessoas, mas não é, no fundo não é brincando. Ah, o senhor participa de algum movimento? Não, eu só sou católico. Né? Pelo amor de Deus, estou querendo dizer que todos esses movimentos são belos, são obras do Espírito, são aprovados pela igreja e cada um tem que se encontrar, né? Mas eu não sou obrigado a ser da renovação carismática. A gente sabe que hoje 80%, 90% do clero, do novo clero, eu entendo, é oriundo dos movimentos. E isso se reflete também na forma de ver a igreja, porque eles começaram a ver a igreja pela ótica do movimento. Por isso que a gente também tem que se preocupar, né, com oferecer uma visão integral das coisas para a gente não pensar que aquela é a única ótica. Não, tem outras. Tem outras, opa, calma, né? Mas eu diria, como é que a gente
pode hoje evangelizar as pessoas e essa evangelização ser uma nova evangelização. Como dizia já João Paulo II. Na verdade, quase nunca aconteceu essa nova evangelização. E o Papa Francisco está ali batendo, não sei se vai conseguir, porque parece que a gente também não quer entender. Nova nos métodos, tá? Então, Claudemir, não é hora da gente mudar a metodologia, né? A metodologia para atrair as pessoas para a missa, tá? Essa é uma questão, tá? E como nós estamos chegando no final do programa, eu gostaria de dizer que eu vou retomar, Claudemir, essa sua pergunta no próximo programa, porque ela é importante. Tem alguns pontos aqui que eu preciso, na continuidade das suas perguntas sobre a questão dos domingos, as missas da semana, as missas do domingo, são questões que não dá para deixar assim fechado, tá bom? Mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua pergunta. Em relação à obrigatoriedade eu respondi, mas a parte final da sua pergunta eu vou retomar toda ela no próximo programa. Gente, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. O tempo passa voando aqui. E como é tradição já no final do programa Respostas, nós queremos pedir a bênção de Deus que nos ajude a viver, a construir o reino dele e que essa bênção nos venha por intercessão daquela que participou ativamente, cooperou ativamente com a construção desse reino. Trouxe-nos o Filho de Deus. Então, que também esta bênção nos traga forças para continuarmos o nosso testemunho e a nossa vida cristã. Pela intercessão de Maria Imaculada, assim invocada pelo patrono da milícia da Imaculada, São Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Terminamos com essa bênção, como é bom receber a bênção do nosso Deus. Fica aqui o meu abraço, a torcida, para que você seja sempre uma pessoa iluminada pela bênção, pela proteção divina. Fico por aqui, na promessa de um próximo encontro. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.